Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou Mariana Ramiro e esse é o primeiro vídeo do ano do quadro Cinema pelo Mundo. Para quem não conhece, nesse quadro eu trago sempre dicas de 5 filmes de algum país diferente pra gente assistir. No finalzinho do ano passado eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual seria o próximo país que vocês gostariam de ver aqui, e o país vencedor foi a Espanha. Então hoje a gente vai falar sobre 5 filmes espanhóis. Antes de mais nada, se você gostou da proposta do quadro, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e para dar uma força aqui também. Isso é super importante. Mas enfim, o que você conhece do cinema espanhol? Eu acho que é bem capaz de você conhecer mais do que você imagina, sabia? Alguns atores mundialmente conhecidos, por exemplo, vêm da Espanha, como o Antônio Bandeiras, a Penélope Cruz, o Javier Bardem, o Miguel Ángel Silvestre, que fez Sense8 e Narcos, o Daniel Bru, que esse foi uma surpresa pra mim, eu não sabia que ele era espanhol. E quando eu fui fazer a lista, aqui eu me dei conta de que eu já tinha assistido todos esses filmes, porque eles são realmente muito conhecidos. Então, na verdade, eu só tive que selecionar quais que entrariam pra lista e quais ficariam de fora. Mas eu não quero me demorar muito nessa introdução, quero ir direto pros filmes. Mas só um alerta aqui, diferente da lista de filmes franceses, essa aqui não tem filmes levinhos e tranquilinhos de assistir não, tá? Mas enfim, vamos pra lista. Pra começar com tudo, com o pé na porta já, o primeiro filme é A Pele que Habito, do Pedro Almodóvar. O Almodóvar é um dos diretores também mais conhecidos da atualidade e ele tem um estilo muito característico, muito marcante, com uso de cores fortes, de ângulos diferentes, muitas protagonistas femininas, e também ele costuma fazer filmes que geram algum incômodo nas pessoas. Eu tenho uma amiga que é apaixonada por ele e ela me apresentou os filmes do Almodóvar há alguns anos e realmente eles são bem marcantes. Eu também me vi muito envolvida pelas histórias que ele conta e pela forma que ele conta as histórias também. Daria pra fazer uma lista só com filmes do Almodóvar, mas não é proposta aqui, e eu tentei nessa lista também não repetir nenhum diretor. A Pele que Habito foi o filme dele que mais me marcou, e ele entrou pra lista dos filmes mais perturbadores que eu já vi na vida, aquele tipo de filme que te deixa pensando sobre ele depois que você assiste, sabe? Eu não quero entrar muito na história pra não dar spoiler, porque essa história é bem surpreendente, então a gente tem que ir descobrindo o que tá acontecendo à medida em que assiste, mas só pra então explicar um pouquinho do enredo. Esse filme é protagonizado pelo Antônio Bandeiras e o Almodóvar costuma repetir bastante os atores, e o Antônio Bandeiras é um que tá em vários filmes dele. E aqui ele interpreta um médico, o Dr. Robert, que é um cirurgião estético que se dedica à criação de uma nova pele para sua mulher, que foi vítima de um acidente e teve sua pele toda queimada. Ele não tem escrúpulos na hora de fazer os seus experimentos. Em um dado momento do filme, ele vai ser tomado por um sentimento de vingança que vai deixar ainda mais difícil para ele distinguir os limites do que é ético, moralmente aceitável, enfim. E as coisas vão tomando um rumo cada vez mais bizarro. O filme pode ter vários gatilhos, porque ele mostra estupro, suicídio, doença mental, enfim, então fica o alerta aí. Mas ele pode ser também um prato cheio para análise psicológica dos acontecimentos dos personagens, para as interpretações, das reflexões que ele traz também, até sobre a questão da pele mesmo, essa carcaça que nos cobre, quão determinante ela é para a formação da nossa personalidade, para as nossas vontades, nossos desejos, enfim. Se você quer uma experiência com um filme de terror diferente do que a gente está acostumado, assim, terror muito específico, e um filme do Almodóvar que também é diferente dos outros filmes do Almodóvar, mas que é possível identificar os elementos característicos dele também, vai fundo na Pele que Habito. Ele está disponível na Apple TV. O segundo filme chama Um Contratempo e está disponível na Netflix. Esse filme é do diretor Oriol Paulo, que tem ganhado muito destaque como revelação do cinema espanhol nos últimos anos pelos seus filmes de suspense. O Adrián Doria, o protagonista dessa história, é um homem muito realizado. Ele é um empresário de sucesso,
casado, tem uma filha e um amante que tá muito feliz com o relacionamento deles, mas ele vê tudo isso desmoronar quando ele acorda depois de ter sido golpeado na cabeça no quarto de hotel que ele tava com a amante, e ele descobre que ela foi morta. Quando ele acorda, ele ouve a batida na porta do quarto dos outros hóspedes que ouviram uma movimentação lá dentro, e ele encontra a sua amante morta, e ele descobre que as janelas e a porta estavam fechadas por dentro, fazendo dele o principal suspeito desse crime. E ele acaba conseguindo aguardar o julgamento em liberdade, contrata uma advogada, né, para defendê-lo, e é através dos relatos dele para ela que a gente vai conhecendo mais detalhes dessa história, e eles tentam entender o que levaria, quais as motivações que levariam alguém a cometer esse crime e como isso poderia ter sido feito. É um filme de suspense cheio de tensão, de reviravoltas que deixa a gente pensando nas possibilidades o tempo todo. As atuações são muito boas e a fotografia tá muito bonita também. Então vale muito a pena conhecer esse filme, e ainda mais, se você gosta desse gênero, você não pode perder. O terceiro filme da lista é O Labirinto do Fauno, lançado em 2006. O diretor dele é o Guillermo del Toro, que é mexicano, e esse filme é considerado uma produção mexicana, estadunidense e espanhola, então eu até fiquei na dúvida se eu deveria incluí-lo nessa lista ou não. Mas como a produção aconteceu na Espanha, com atores espanhóis, e a história se passa na Espanha também, eu achei que fazia sentido colocar aqui nessa lista. A história do filme se passa em 1944, depois do fim da Guerra Civil Espanhola, mas um grupo de rebeldes ainda fazia resistência numa região ao norte do país contra o regime ditatorial do General Franco, que durou até a década de 70. E é para essa região conflituosa que a Ofélia, uma garotinha de 10 anos, se muda com a mãe para ir morar com o padrasto, o Vidal, que é capitão das forças fascistas do General Franco. Assim que a gente conhece o Vidal, a gente percebe que ele não é uma pessoa muito acolhedora e que a Ofélia vai encontrar muitas dificuldades lá. Só que nesse lugar violento e cercado pela guerra, a Ofélia vai encontrar um mundo fantástico, um labirinto que leva para uma trilha subterrânea onde tem um mundo escondido. E lá a Ofélia conhece a figura do Fauno, que conta para ela que ela é a princesa perdida desse reino e que ela precisa realizar 3 tarefas para poder voltar para lá. Então ela vai tentar realizar essas tarefas ao longo do filme. E o filme vai misturar essa realidade brutal da guerra com o mundo fantástico do Fauno de um jeito primoroso, com maquiagens e figurinos maravilhosos e um roteiro assim brilhante. Esse é um conto de fada político para adultos, com cenas violentas e assustadoras que deixa a gente completamente imerso nessa experiência, sem saber o que é real ou não, e deixa caminho também para interpretações e para reflexões, inclusive a respeito da natureza humana. Ele está disponível na NetNow e vale cada segundo. O quarto filme vai mudar completamente o tom aqui, mas como eu falei, eu não tô trazendo filmes levinhos para essa lista não. O filme é Elisa e Marcela e tá disponível na Netflix. Ele vai contar a história do primeiro e único casamento homossexual oficializado pela Igreja Católica. Ele aconteceu em 1901 e não foi desfeito até hoje. A Elisa e a Marcela se conheceram na escola e logo elas perceberam que o que elas sentiam uma pela outra ia além de uma simples amizade. Mas é claro que não seria permitido que elas vivessem esse romance assim tranquilamente. E o pai da Marcela enviou a menina para estudar em uma escola em outra cidade para tentar afastar as duas. Mas elas não perderam o contato e quando elas se reencontraram para que elas pudessem ficar juntas, a Elisa se vestiu como o seu primo morto, o Mário. E foi assim que elas conseguiram se casar, com a Elisa vestida de homem. Mas isso não durou muito, elas tiveram que enfrentar muito preconceito, fugir da lei e fazer alguns sacrifícios também. Essa história ela é antiga, então os registros dela são muito escassos e imprecisos, mas a diretora desse filme, a Isabel Coixet, ela conseguiu construir uma história que, apesar de aflitiva em alguns momentos por causa das situações que as meninas têm que passar, é muito linda e é necessária. É aquele tipo de filme que todo mundo tem que assistir para se dar conta dos desafios e dos absurdos que as pessoas tinham e ainda têm
que enfrentar para conseguir simplesmente viver com quem elas quiserem, ter um romance, um relacionamento com quem elas quiserem. Então só assistam esse filme na Netflix. E para finalizar, é claro que não podia faltar esse filme perfeito que foi lançado na Netflix em 2020, O Poço. Ele foi uma febre quando lançou e dividiu opiniões e interpretações também. Vocês podem ver claramente que eu sou uma fã, eu amei esse filme. A premissa dele é a seguinte: existe uma prisão, só que ela é em formato vertical, composta por vários andares e não se sabe exatamente quantos andares. Em cada um desses andares são colocadas duas pessoas que ficam juntas nesse mesmo andar com a mesma dupla por um mês. E quando as pessoas vão pra lá, elas podem escolher um objeto para levar com elas. E pode ser qualquer objeto mesmo. Se a pessoa quiser levar uma foto, ela pode. O protagonista, por exemplo, levou um livro e o seu companheiro de cela uma faca. E a cela não tem quase nada. Tem duas camas, uma pia e um buraco retangular no meio, que é por onde desce uma plataforma com a comida deles. Então, quem tá nos andares superiores tem acesso a um banquete, porque não tem nenhuma proibição, nenhuma restrição, assim, de que só pode pegar uma certa quantidade de comida. Então, quem tá nos andares superiores se esbalda com aquela comida toda, e quanto mais para baixo você fica, menos comida chega até você. Alguns com tanto, outros com tão pouco. E em algum momento o protagonista toma consciência de que esse sistema é injusto e ele tenta contar com a solidariedade, com a colaboração das pessoas para que todos possam se alimentar. Será que isso dá certo? E o filme tem muita crítica social. E o que é incrível, além disso, é que ele permite muitas interpretações. Sobre o final, por exemplo, é possível chegar a interpretações completamente diferentes, que não podem coexistir, mas que fazem muito sentido. Até o próprio diretor falou que ele não vai divulgar qual era a ideia dele quando ele escreveu aquele final, que ele vai deixar que as pessoas especulem. E eu lembro de uma crítica que eu vi também na época, que fala justamente que esse filme vai crescendo à medida em que se fala dele, porque ele vai ganhando força, a gente vai adicionando camadas ao filme, e eu achei isso sensacional. Então, se você não viu O Poço ainda, só veja. Ele como entretenimento só já seria muito bom, mas vocês sabem que eu gosto de filme que unem, né, o entretenimento com uma criticazinha social aqui, e ele também permite várias e várias interpretações. Também é aquele tipo de filme que você vai querer discutir com alguém depois, então só veja. Só fiquem atentos porque ele é bem violento em alguns momentos, é um filme bem pesado, então assistam quando estiverem preparados para isso. Nossa, para gravar eu preciso fechar a janela, porque senão vem o som de fora da rua, né? E eu tô com essa camisa vermelha, gente, tá complicada a situação aqui. E é isso, essas foram as minhas dicas de filmes espanhóis, espero que você tenha gostado. Se você já viu algum desses filmes, pode deixar suas impressões aqui nos comentários. Se você quiser deixar outras dicas de filmes espanhóis também, comenta aqui. E se você gostou do quadro, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar também o vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!